Presidente da Petrobras pede demissão do cargo. Polícia denuncia 8 envolvidos nas mortes do jornalista e do indigenista no Amazonas. E você vai ver também. Rio de Janeiro confirma segundo caso de varíola do macaco. Agora são 8 no país. Às vésperas do inverno, procura por vacina contra a gripe ainda é baixa no país. China aumenta importações de petróleo russo em meio às restrições do mercado mundial. E no esporte, Bia Haddad vence mais um torneio na Inglaterra e iguala a marca de Maria Esther Bueno. Tudo isso a partir de agora. Olá, muito boa tarde e seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 13 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Juliana Dariva. Boa tarde, Kleber Werneck. E você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. José Mauro Coelho pediu demissão do cargo de presidente da Petrobras. A pressão pela saída dele ganhou força após um novo reajuste nos preços dos combustíveis. Até a semana passada, José Mauro Coelho vinha resistindo às pressões para renunciar ao posto de presidente. A intenção era acelerar a aprovação do nome de seu substituto, Caio Paes de Andrade, atual secretário de Desburocratização da Economia. Pelos trâmites normais, apenas no final de julho ou início de agosto, o novo presidente seria analisado pela Assembleia de Acionistas. O governo federal também quer trocar toda a diretoria da estatal. O Palácio do Planalto acredita que as pressões em Brasília para aprovar o projeto mudando a política de preços da estatal e a abertura de uma CPI acabaram fazendo com que José Mauro Coelho passasse a analisar a saída antecipada do cargo. Antes disso, o governo vinha buscando convencê-lo a deixar o posto. Olha, e Coelho foi o terceiro a ocupar o posto na estatal durante o governo Bolsonaro, depois de Joaquim Silva e Luna e Roberto Castelo Branco. E a Petrobras nomeou Fernando Borges como novo presidente interino da companhia. O atual diretor executivo de exploração e produção, Fernando Assunção Borges, assume interinamente a presidência da estatal após José Mauro Coelho renunciar ao cargo. O substituto indicado pelo governo, Caio Paes de Andrade, ainda vai ser avaliado por um comitê interino e ser referendado em Assembleia de Acionistas. E mudando de assunto agora, o voto feminino é o que vai ter mais peso nas eleições deste ano. O Tribunal Superior Eleitoral traçou o perfil do eleitorado. O TSE revelou que a mulher com ensino médio e idade entre 45 a 59 anos é a maioria entre os aptos a votar. Segundo o levantamento do Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições desse ano, há 8.600.000 mulheres a mais que homens para decidir o futuro político do país. Neste ano, 152.100.000 pessoas estão aptas a votar, quase 13,5% a mais em relação às eleições de 2018, quando eram 147.100.000 eleitores. O público feminino também é maioria em quase todos os recordes por região e escolaridade. Quando se trata do nível de instrução, as mulheres são a maioria entre os eleitores de nível superior completo. Elas também dominam com o ensino médio completo. Já os homens são a maior parte entre os eleitores sem escolaridade informada, mas que sabem ler e escrever. Para as eleições de 2022, mais de 5.600.000 pessoas se declararam analfabetos, o correspondente a 3,7% dos eleitores. 1,5 milhão de pessoas a menos do que o registrado nas eleições de 2018, quando 6,5 milhões disseram à Justiça Eleitoral que não sabiam ler nem escrever. E olha só, um incêndio de grandes proporções atinge um galpão de reciclagem em Guarulhos, na Grande São Paulo. 14 viaturas e 50 profissionais do Corpo de Bombeiros atuam no combate às chamas. Por volta das 6h20 da manhã, parte do teto do imóvel desabou.
Segundo os bombeiros, não há vítimas dentro do imóvel. Mas um bombeiro foi socorrido com um ferimento na perna provocado durante os trabalhos. O local é próximo ao Aeroporto Internacional de São Paulo. No aeroporto, nenhuma operação foi afetada. E a gente fala agora do caso do Amazonas. O indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Don Phillips foram mortos a tiros com munição de caça. A polícia ainda apura se o caso tem relação com a pesca ilegal e o tráfico de drogas na região. Até o momento, são 8 os suspeitos do crime, sendo que 3 estão presos. A embarcação em que eles estavam também foi encontrada. Depois de 5 horas de operação, o barco em que viajavam o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Don Phillips foi encontrado no rio Itacoaí, próximo à comunidade de Cachoeira. O local foi indicado por Jefferson da Silva Lima, o Pelado. Ele é um dos 8 suspeitos de ter assassinado Bruno e Dom. De acordo com a polícia, a lancha foi localizada a cerca de 20 metros de profundidade, presa a 6 sacos de areia para dificultar a flutuação, a uma distância de 30 metros da margem direita do rio. Além do casco da embarcação, também foram encontrados um motor de 40 HP e 4 tambores que eram de propriedade do Bruno. A embarcação vai passar por exames periciais necessários para tentar entender como o assassinato de fato aconteceu. Um laudo de peritos da Polícia Federal confirmou que o indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Don Phillips foram mortos a tiros com munição de caça. Segundo a análise, Bruno foi atingido por 3 disparos, 2 no tórax e 1 na cabeça. Já Dom foi baleado uma vez no tórax. A motivação do crime ainda é incerta, mas a polícia apura se há relação com a atividade de pesca ilegal e tráfico de drogas na região. A segunda maior terra indígena do país, o Vale do Javari, é palco de conflitos típicos da Amazônia, desmatamento e avanço do garimpo. E falando sobre saúde, foi confirmado o segundo caso de varíola do macaco no estado do Rio de Janeiro. É o 8º caso da doença registrado no Brasil. O paciente, um homem de 25 anos, vive em Maricá, na região dos Lagos. Ele relatou não ter viajado para fora do país, mas teve contato com estrangeiros. Segundo o Ministério da Saúde, o paciente tem quadro clínico estável, não apresenta complicações e segue sendo monitorado pelo Instituto Nacional de Infectologia e pelas Secretarias de Saúde Estadual e Municipal. Ainda de acordo com o governo federal, todas as medidas de contenção e controle foram adotadas imediatamente após a comunicação de que se tratava de um caso suspeito da doença. Entre os casos confirmados, 4 são em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul e 2 no Rio de Janeiro. Outros 6 casos permanecem em investigação. Todos estão isolados e em monitoramento. E com relação ao tema, uma boa notícia. O primeiro brasileiro diagnosticado com varíola do macaco em São Paulo recebeu alta. Anderson Ribeiro, de 41 anos, deixou o hospital na manhã de hoje após 14 dias em isolamento. Em sua rede social, ele agradeceu ao Instituto de Infectologia Emílio Ribas. A seguir, China aumenta importações do petróleo russo, enquanto vários países do mundo aumentam as restrições. E você vai ver também os destaques do esporte. Bia Andrade vence na Inglaterra e iguala a Maria Esther Bueno. Você confere daqui a pouquinho. E nós voltamos ao vivo, são 13 horas e 13 minutos pelo horário de Brasília. E continuamos falando sobre saúde, Juliana Dariva. É isso mesmo, olha só, gente, às vésperas do início do inverno, a vacinação contra a gripe está abaixo da expectativa. De acordo com dados do Ministério da Saúde, os únicos grupos que têm procurado a proteção com mais frequência são os idosos e os funcionários da saúde. Mais de 70 dias após o início da vacinação contra a gripe, somente 2 grupos que são considerados público-alvo prioritários da campanha atingiram 50% da meta. A imunização contra a influenza não deslanchou até agora.
o que acendeu um sinal de alerta no Ministério da Saúde às vésperas do inverno. O maior problema do adoecimento por gripe neste período é que o acúmulo de pacientes pode pressionar os serviços de saúde no país. Fazem parte dos grupos prioritários para vacinação crianças, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, indígenas, idosos e professores. Dessas pessoas, somente funcionários da saúde e idosos ultrapassaram metade do público a ser imunizado. Ao todo, 56,8% dos idosos tomaram a dose de proteção contra a gripe. Dos trabalhadores da saúde, 56,4%. A partir de sábado, os estados e municípios poderão ampliar a campanha contra a gripe para toda a população, enquanto durarem os estoques do imunizante. A iniciativa começou em 4 de abril. E a gente fala agora do conflito no leste europeu. Falando sobre a guerra, as importações chinesas de petróleo russo aumentaram 55% em ritmo anual em maio. Na semana passada, o presidente do país, Xi Jinping, garantiu apoio a Moscou em questões de segurança e soberania. A China importou da Rússia 8,42 milhões de toneladas de petróleo em maio, superando os envios de combustíveis da Arábia Saudita, que normalmente é o maior fornecedor do país, registrando um aumento de 55% em ritmo anual. Os números representam um aumento de 5,44 milhões de toneladas importadas pela China na comparação com maio de 2021. Os dados chineses foram publicados na semana em que o conflito da Ucrânia vai completar 4 meses e quando outros compradores evitam o petróleo russo. Na semana passada, o presidente chinês Xi Jinping assegurou ao russo Vladimir Putin seu apoio em questões de soberania e segurança. O Kremlin anunciou que os dois líderes concordaram em aumentar a cooperação econômica diante do que chamaram de sanções ilegais impostas pelo Ocidente. Várias nações adotaram medidas sem precedentes contra a Rússia em represália pela invasão da Ucrânia. Moscou procura novos mercados e fornecedores para substituir as empresas estrangeiras que abandonaram o país. Os ministros do exterior da União Europeia estão reunidos neste momento para discutir a liberação de milhões de toneladas de grãos retidos nos portos da Ucrânia. Os grãos exportados da Ucrânia são a principal fonte de alimentos de muita gente, principalmente dos países mais pobres. O chefe da diplomacia da União Europeia acusou a Rússia de crimes de guerra. Joseph Borrell classificou o bloqueio de inaceitável, no momento em que milhões de pessoas passam fome em todo o mundo. Olha, e hoje é segunda-feira e toda segunda-feira é dia de esporte, né, João? É isso mesmo, e a gente vai falar agora com Leonardo Félix, o nosso especialista em esporte. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Kleber. E a mulherada tá fazendo história no tênis, é isso? Conta pra gente. Muito bacana esse resultado da Bia Andrade, Ju, lá no torneio de Birmingham, na Inglaterra. Na semana passada ela já tinha ganho em Nottingham, né? E agora ganhou em Birmingham e alcançou a marca da Maria Esther Bueno, nosso ícone no esporte, né? Nessa segunda-feira, a WTA, a Associação Feminina de Tenistas, atualizou o ranking mundial e a Bia agora está na 29ª colocação. Graças a esse título lá em Birmingham, a Bia está nessa posição da mesma forma que a Maria Esther Bueno lá em 1976. Entre os anos 60 e 70 não tinha o ranking oficial ainda, então não era considerada a Maria Esther Bueno como a melhor tenista do mundo, né? Mas agora a gente tem essa marca aí consagrada, a Bia agora em 29ª e subindo cada vez mais, garantida na chave principal do torneio de Wimbledon, o principal torneio de grama do Grand Slam. Léo, muito obrigada pelas informações. Muito obrigado e os nossos parabéns, né, para a Bia. Até a próxima. Um abraço. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo início de semana para você. Até mais.